Olá, seja muito bem-vindo ao quarto dia do nosso mini curso, as principais técnicas em atuação e audiência trabalhista. Estamos hoje reunidos, eu, o professor Ronaldo Feitosa, o professor Rafael Salles, para bater um papo com vocês, fechar com chave de ouro esse mini curso, para que você possa avançar ainda mais na sua carreira jurídica, focando aqui na prática trabalhista, principalmente em audiência trabalhista. Bom, passo aqui a palavra ao professor Rafael, trouxe tema muito importante e nós vamos estar batendo um papo com você. Vamos lá, professor. Primeiro, mandar um abraço para você que está aí do outro lado, abraço aqui meus companheiros de mesa, meu amigo Muniz, meu amigo Feitosa, né? Falar aqui pelos sobrenomes. Eu queria falar hoje, já indo direto ao ponto, sobre algumas técnicas que você pode utilizar durante uma negociação para conseguir uma conciliação em um processo trabalhista durante a audiência, tá? Então, a primeira técnica que muito vem se falando cada vez mais é a técnica da ancoragem. O que é que vai ensinar essa técnica da ancoragem? Toda vez que você pensar em um determinado número, você quer fechar, por exemplo, com o seu cliente um valor de R$10.000, você tem que colocar algo que vai fazer esse valor chegar em R$10. Então, você vai colocar como se fosse uma âncora que vai ficar ao redor desse valor. Por exemplo, se eu quero fechar um acordo de R$10.000, eu vou começar primeiro convencendo o meu cliente lá fora que aquele valor é interessante para ele. Não é nem convencendo, é demonstrando que aquele valor é interessante para ele. E quando eu for para a negociação, eu já sei que se eu colocar algo muito próximo daqueles 10 mil, pode me beneficiar, mas também pode ser que não beneficie, porque eu preciso contextualizar as partes que estão naquele processo e o magistrado que está realizando aquela audiência. O que é que eu quero dizer com isso? Vou trazer um exemplo prático. Se eu quero fechar nesse valor de R$10.000, o interessante é eu estabelecer minha âncora onde? Em 11, em 12, em 13, 14, 15. Não é só colocar âncora. Eu tenho que saber a respeito de quem está atuando junto comigo, tanto o magistrado quanto o advogado. Tem muitos magistrados, estava conversando antes aqui com o Ronaldo, que tem um espírito, né, de Júlio César, de Salomão, né, de fazer aquela divisão. Então, se você quer fechar nos 10, você coloca a sua âncora lá nos 15, visando fechar ali nos 10. O advogado da empresa, às vezes, faz a proposta de 5, e o magistrado vem e propõe aquele meio termo de fechar ali nos 10. Então, você já conhecendo a realidade daquela vara do trabalho, já conhecendo aquela sistemática, você vai colocar um valor um pouco mais acima para tentar fechar naquele valor que é o ideal para o seu cliente. Se você estiver advogando para reclamar, é a mesma ideia, só que sob outro ângulo. Você vai colocar inicialmente um patamar de valores mais baixo, beleza? Essa é uma primeira dica que eu queria deixar para vocês, que funciona muito para negociações. A segunda dica a respeito da realidade processual. O que é que eu chamo de realidade processual? Você demonstrar para o seu cliente que, embora ele, quando você fez o atendimento e ele tenha a noção de que ele tem um direito, por exemplo, a R$10.000, pode ser que naquele processo, diante da realidade processual que se apresenta, ele só tem direito efetivo, considerando as provas e o ônus probatório, a R$5.000. E aí você esclarecer para ele que quando a empresa propôs R$4.000, está muito próximo daquele valor que é o valor real, contextualizando de acordo com a sistemática do ônus probatório, contextualizando de acordo com as provas produzidas naquele processo. E aí eu gosto sempre de trazer um caso prático, eu menciono em sala de aula, de um cliente que eu entrei com ação, pleiteando um valor de R$66.000. E nessa ação a empresa fez uma proposta de acordo de 6 mil. E o meu cliente, olha, se tu está entrando pedindo 66, vem uma proposta de 6, você pode achar que é um valor bem baixo. Mas eu fui demonstrar para ele a realidade processual. Primeiro, dos 66, 50 mil era assédio moral. Meu cliente tinha uma testemunha, a outra parte duas. Eu disse, a chance desses R$50.000 ir embora é grande. Ele entendeu isso. Então o que passa a estar em jogo é R$16.000. Desses R$16.000 que estão em jogo, a tua testemunha não trabalhou contigo no período que tu quer reconhecer o vínculo de estágio. No período de estágio tu quer reconhecer o vínculo de emprego. Nesse período aqui, mais R$5.000 vão embora. E aí ficam em jogo R$11.000. A testemunha dele tinha trabalhado metade do período. Estava R$11.000 ainda em jogo. Aí eu disse, se as tuas testemunhas, aliás, a tua única testemunha for melhor que as duas testemunhas da empresa,
tu vai ganhar aqui R$ 5.500, que é metade. E aí eu perguntei novamente para ele, a proposta da empresa de R$ 6.000 está bom ou não está? E aí, contextualizando a realidade processual, ele, doutor, pode fazer o acordo. E firmamos o acordo. Então é importante que você saiba mensurar o ônus probatório com relação aos direitos que você está pleiteando, e mais importante, deixar isso bem claro para o seu cliente. Ele chega, doutor, eu trabalhei lá muitas horas, mas se você não tiver testemunho, não tem muito o que fazer, porque tudo depende do ônus da prova, de quem é e de que você conseguiu produzir durante aquela audiência. Beleza? Serão algumas dicas sobre conciliação. E é interessante em relação a isso que o professor Rafael estava falando, porque assim, no processo do trabalho nós temos pelo menos 2 oportunidades de tentativas de conciliação que são obrigatórias. Uma na audiência inaugural, assim que abre a audiência antes do recebimento da defesa, o juiz já propõe, e outra depois que encerra a instrução e depois das razões finais, que o juiz também, por lei, tem a obrigação de fazer outra tentativa de conciliação. Veja que são 2 cenários absolutamente distintos. No primeiro, muitas vezes você não sabe sequer ainda o que tem de prova para a parte contrária, porque às vezes ainda está em sigilo, porque tem varas que tiram o sigilo antes da audiência, mas tem varas que só tiram o sigilo após a frustrada tentativa de conciliação. E aí você, mesmo que você tenha conhecimento, você tem conhecimento apenas das suas provas, que eventualmente você tenha juntado, e eventualmente das provas documentais juntadas pelo reclamado. Mas você não sabe ainda, não tem como mensurar, ou mensurar, melhor dizendo, as provas testemunhais. Então, aqui é um cenário onde você vai fazer análise do risco com base no que tem no processo, e outra situação depois, lá no final, quando tem encerramento da instrução, depois das razões finais, a segunda tentativa de conciliação. Nesse outro cenário, já estão produzidas todas as provas. Então, às vezes, ocorre no primeiro momento, o reclamante formular uma determinada proposta e a reclamada formular uma contraproposta, e depois de produzida a prova testemunhal, a reclamada simplesmente não mantém aquela proposta inicial. Por quê? Durante a instrução, digamos assim, a prova foi mais favorável a ela e ela não quer manter. Ou pode ocorrer o inverso também. O reclamante fez, naquele primeiro momento, onde não tinha todas as provas produzidas, uma determinada proposta, e no segundo momento, da segunda tentativa de conciliação, após a instrução, ele vislumbrou, olha, aqui eu já consegui fazer prova de eventuais horas extras, na equiparação salarial, enfim, e o cenário todo muda. Então é importante que o advogado tenha essa noção de ônus probatório, de análise de prova, porque são 2 situações muito distintas. São 2 tentativas de conciliação? São, mas normalmente em cenários bem distintos, né? E é importante o advogado estar atento a isso. Como foi bem falado aqui, o que vai medir a conciliação são exatamente as provas, né? Então, que tipo de prova você tem? E um fator importante, nós sabemos que no momento da audiência, tanto reclamado quanto reclamante reclamado, principalmente se tiver ali o dono da empresa mesmo e o reclamante, vai haver aquele fator emocional muito forte, né? O reclamante está ali na presença daquele representante, de repente daquela pessoa que agiu, né, daquela forma para ele arbitrária, um assédio moral. O ambiente, para muitos, não é tão leve, né? O advogado, a partir do momento que ele vai fazendo muitas audiências, vai tornando aquilo uma coisa normal, rotineira, ele pode até se acostumar ali com a audiência e achar ali que é mais uma audiência, mas para as partes é um momento muito importante e talvez um momento que gera muito sentimento. Então, às vezes, a dificuldade de fazer um acordo é o rancor, é aquela sensação que a pessoa está sentindo no momento. Então, às vezes, é necessário que você chame o seu cliente lá de fora da sala de audiência, peça ao juiz para que você saia, utilize o gabinete, ou utilize o lado de fora da sala de audiência e converse com o seu cliente para que ele saiba os riscos, né? Se você está pedindo um vínculo de emprego e a empresa está negando totalmente o vínculo,
e de qualquer maneira ela apresentou uma proposta e você não tem provas realmente para comprovar aquele vínculo, apesar de você acreditar naquilo que o seu cliente está passando para você, você deve avaliar com ele. Como técnico, de uma forma assim, bem técnica mesmo, não levando para o lado emocional, você passar para ele os riscos que ele vai estar assumindo a partir daquele momento. Lembrando sempre que a decisão é dele, a decisão não é sua. Você não pode chegar para o seu cliente e dizer assim, ó, eu vou decidir, eu vou fazer um acordo em R$5.000, porque senão você vai ser prejudicado. Não, você deve informar para ele os prejuízos, informar para ele prováveis prejuízos, o que pode acontecer em não fazer o acordo, e aí cabe a ele ou não decidir. Então é importante que você passe de forma bem clara, uma forma técnica, e você também não se você não se sinta também envolvido emocionalmente. Alguns advogados, infelizmente, professor Rafael, professor Ronaldo, a gente acaba vendo que o advogado está envolvido. Inclusive, uma vez eu fui à audiência, que o advogado disse assim, doutor, eu disse assim, doutor, você está muito envolvido emocionalmente com o processo, infelizmente. Ele disse, mas como é que eu não vou conseguir me envolver? E a gente passava para nós ali, no caso como reclamado, aquela sensação de que parecia que o próprio advogado era o reclamante. Aí você não deve fazer isso, você deve ser técnico, imparcial também, e ter a técnica certa para fazer uma boa conciliação. Isso é interessante, Marcelo, porque às vezes tem vários perfis de reclamantes. Tem aquele que diz assim, olha para o advogado e diz assim, doutor, o que o senhor fizer está feito. Ele coloca a decisão para você enquanto advogado. O que é importante é você deixar claro que a decisão é dele, né? Você apenas, como técnico, dá aquelas informações e entende que aquele acordo é bom ou não, mas você tem que deixar ele tomar a decisão. E há também aquela situação, às vezes, que é a lei de psicológica, que o problema não é o valor do acordo, mas o que a pessoa quer que o reclamado permaneça no processo o maior tempo possível. Ele não está preocupado se vai receber alguma coisa. Às vezes o valor até é suficiente para aquilo, né? Seria um valor razoável para aquela demanda, mas o sujeito não quer. Por que ele não quer? Porque ele tem uma mágoa e ele usa o processo como uma espécie de vingança. Que você, como advogado e psicólogo, você também tem que ter essa sensibilidade. Agora vocês vão entender por que tem psicologia na faculdade de Direito. Olha aí. A disciplina de psicologia, às vezes a gente não entende para que tem essa disciplina, né, quando a gente está fazendo, mas está aí a importância hoje cada vez mais. Sim. Sim, doutor Ronaldo trouxe um ponto também importante. Eu queria também discutir um outro ponto, que é a questão da ordem da oitiva das testemunhas. Quem milita na Justiça do Trabalho, ou quem não milita ainda, mas que tem interesse de assistir às audiências, vai ver que na grande maioria das vezes ocorre de o juiz seguir o seguinte caminho ali. Ele começa ouvindo o reclamante, depois do preposto, aí depois ele vai para as testemunhas do reclamante e depois para as testemunhas da reclamada. E aí vem a indagação. Esse deve ser sempre o procedimento que deva nortear todo e qualquer processo? Não. Tem situações em que você, enquanto advogado da parte, você pode requerer ao juiz, por exemplo, você é advogado do reclamante, e você alega que a dispensa, por exemplo, foi sem justa causa. A empresa alega que a dispensa foi por justa causa. Veja que nesse exemplo que eu dou, e imagine que os pedidos sejam todos decorrentes apenas de uma rescisão, né, contratual. Então, o ônus da prova aí é de quem? É da empresa. Então, você como advogado do reclamante, numa hipótese dessa, por exemplo, você pode requerer ao juiz que inverta a ordem, tá certo? Não é inversão do ônus da prova, é inversão apenas da ordem da oitiva das testemunhas. Olha, eu quero ouvir, excelência, eu quero requerer que sejam ouvidas primeiro as testemunhas da reclamada, porque o ônus da prova é dela. E em que isso é favorável ao reclamante? Você, enquanto advogado do reclamante, o que é que vai ocorrer? Se com a oitiva daquelas testemunhas da reclamada não houver a comprovação da justa causa, você, enquanto advogado do reclamante, você simplesmente pode desistir de ouvir as suas testemunhas. Por quê? O ônus da prova era dela. Se ela não conseguiu trazer nem documentos,
nem prova testemunhal para comprovar aquela dispensa por justa causa, você, enquanto advogado, não vai querer. Por mais que o seu cliente até diga, olha, doutor, mas eu tenho ali 1, 2, 3 testemunhas, você, enquanto técnico, vai dizer, não vou ouvir aquela testemunha porque não se faz necessário. A outra situação, está discutindo vínculo de emprego, a empresa nega o vínculo, mas admite a prestação de serviço de outra natureza, por exemplo, alega que é autônomo ou que era eventual. Nessas condições, você pode, enquanto advogado reclamante, perfeitamente pedir que o juiz comece ouvindo as testemunhas da empresa, tá certo? E aí você avalia se é necessidade ou não de depois de ouvir as suas testemunhas. Se ele tiver feito a prova, você vai ter a oportunidade de fazer a contraprova com as suas testemunhas, você pode estar advogado reclamante. Então, isso é uma dica importante. Outra situação que é a inversão do próprio ônus da prova. Nessa hipótese, a princípio, o ônus da prova era de uma parte e ela pede que o juiz faça a distribuição daquele ônus da prova para a parte adversa. Por exemplo, o reclamante ele pode, em um determinado pedido, que a princípio o ônus seria dele, mas, digamos assim, a empresa tem uma melhor aptidão para produzir aquela prova e ele pode pedir ao juiz simplesmente, olha, excelência, eu sei que o ônus a princípio seria do reclamante, mas nessa hipótese, faz alguns considerando, né, a empresa tem condições de produzir essa prova sem grande sacrifício, o que não é o caso do reclamante. E aí, nessa hipótese, o juiz pode deferir e fazer a oitiva inicialmente distribuindo ônus da prova de forma contrária ao que seria e começar ouvindo aquela testemunha de quem ela atribuiu o ônus da prova. Né? Perfeito. Só 2 complementos que o Ronaldo falou. O primeiro que eu destaco é muitíssimo importante você conhecer a parte técnica do ônus probatório, você já ir para a audiência sabendo de quem é o ônus, porque isso vai ajudar você na hora de decidir se vale a pena ou não você escutar a testemunha que está lá fora. E às vezes essa decisão você tem que tomar em frações de segundos, porque acabou a oitiva a testemunha da empresa, que foi ouvida primeiro no exemplo aqui que o Ronaldo trouxe, e aí você tem alguns segundos para decidir se vai querer ouvir ou não aquela testemunha. Aí a primeira dica importante que eu dou, se a testemunha da empresa no seu julgamento já foi suficiente para provar o seu direito, não perca tempo, e mais que isso, não corra risco de ouvir a testemunha que você levou, que às vezes vem muitas surpresas. Às vezes a testemunha está nervosa, ela lá fora lhe confidenciou uma coisa, quando chega no momento da audiência ela diz outra. Às vezes nem é da outra forma, mas fica nervoso. Já vi situações, a gente já fez workshops aqui no Direito Favorável que a gente teve testemunhas nervosas que acabaram se contradizendo. Então, é um momento, queira ou não, de alguma tensão que muita gente não sabe lidar com aquela situação. E a segunda dica muitas vezes, o ideal é que você, advogado, tenha essa percepção, tenha esse feeling, esse sentimento e consiga decidir por si só. Mas outras vezes, o magistrado, às vezes, já diz assim, doutor, já estou satisfeito. E aí você tem que medir, mas processualmente, para o meu processo, eu já estou satisfeito? Porque muitas vezes você convenceu o juiz, mas você não se convenceu. E às vezes você não se convencendo, o tribunal também pode não se convencer. Então, outra dica que eu dou às vezes quando o magistrado não quer ouvir a segunda testemunha que você levou, por exemplo, diga, não, excelência, eu quero ouvir porque eu tenho um tribunal, às vezes o entendimento pode ser outro, eu quero reforçar a produção da minha prova. Se o senhor quiser indeferir, o senhor indefere, eu quero registrar meu protesto. E aí, eventualmente, você pode trabalhar no eventual recurso, uma nulidade de cerceamento ao seu direito de defesa, porque você tinha o direito de produzir aquela prova. Então, é uma linha tênue e você tem que ter essa habilidade de conseguir, naquele momento, discernir e decidir da melhor forma possível se vale a pena ou não continuar no oitivo daquela testemunha. E atenção também em relação ao direito material, né, que às vezes não é preciso ouvir testemunha, mas tem gente que quer ouvir de qualquer maneira o testemunho, mas já viram, pelo processo já tem a prova, que na verdade não precisava. E outra coisa, só para acrescentar, que não esquecer também que você tem perguntas querendo fazer para a testemunha, mas o advogado também, da outra parte, pode também fazer perguntas que pode gerar um sentido inverso daquilo que você imaginava. Então, cuidado. Às vezes a gente pensa que sabe quem é a testemunha e na hora ela revela outra coisa, porque não esqueça
que ela está ali sob juramento de dizer a verdade, né, sob pena de ser presa, de litigância com má fé, enfim, e ela deve ser lembrada disso pelo juiz no momento da audiência, e às vezes algumas entram em choque. Você tem consciência de que você pode sair daqui preso, tem consciência que você pode sair daqui pagando uma multa. Às vezes a pessoa gela, ela acaba contando uma outra história. E às vezes você, advogado, não conhece perfeitamente a testemunha, a parte conhece mais do que você, ou às vezes nem ela mesmo se conhece em razão do sistema nervoso, alguma condição no momento da audiência. Ok? Ok, terceiro ponto? Terceiro ponto. Vamos lá. Terceiro ponto eu trouxe aqui para vocês em relação à manifestação e audiência. A gente pode pensar várias coisas em manifestação, mas o que eu quero trazer pontualmente para vocês é que a manifestação e audiência, ela pode ser feita. A gente até estava conversando sobre isso agora há pouco aqui, antes do nosso vídeo. Se você já teve acesso, o Ronaldo está falando, se você já teve acesso aqui à contestação, você, advogado reclamante, já pode, lá no processo, já se manifestar em relação ao preliminar, esse, Ronaldo, em relação ao documento do processo. Se você não fez ainda, Rafael, que adora colocar contestação em sigilo, eu não faço. Eu acho que isso não está ajudando muito o processo, os colegas do outro lado. Inclusive, quando eu olho sigilo, para que esse cara colocou esse negócio de sigilo? Eu só coloco sigilo quando eu vejo que tem sentido sigilo e eu ainda peço depois que seja mantido os documentos de sigilo, que só os advogados têm acesso, enfim, mas... Lembrando que ele não assistiu ainda o meu vídeo sobre teoria dos jogos, aí ele vai entender sobre esse sigilo. Olha aí, por isso que eu estou deixando aqui para vocês assistirem, né? Tô brincando, pessoal. Vamos lá, então, qual é a manifestação? Importante. Preliminar. Tem preliminar? Vamos falar de preliminar. Tem prejudicial, ou seja, prescrição e decadência? Vamos falar de prejudicial. E vamos falar dos documentos. Não leve ali naquele momento a sua teoria. Você estudou, tem uma teoria, tem súmula, tem OJ, várias jurisprudências. Você quer tratar dos assuntos do mérito. O momento da audiência, esse momento de manifestação, não é momento para você ficar discutindo mérito. A audiência é para ela ser célere, ela ser pontual dentro do que determina. E também não vai apresentar réplica, tá certo? Não cabe réplica no processo do trabalho. Professores. Um detalhe importante em relação à audiência, de extrema importância para você não ser surpreendido, você verificar na notificação da audiência que tipo de audiência vai ser realizada. Porque em determinadas varas, elas adotam o rito de audiência una, independente de ser processo do rito sumaríssimo ou ordinário. É audiência una de qualquer maneira. E outras varas, quando se trata de processo do rito ordinário, fraciona, ou seja, a primeira audiência apenas para tentativa de conciliação e recebimento da defesa, e ele remarca uma audiência para instrução. Então, você como advogado, sobretudo de reclamado, você tem que estar atento a isto. Porque se a audiência for una, você tem que levar naquela audiência todas as suas testemunhas. Se a audiência não for una, está lá que a audiência vai ser fracionada, que vai ser só para recebimento da defesa, então não faz sentido você levar as suas testemunhas, porque você vai, muitas vezes, ter um custo, que às vezes a testemunha que não tem condição e você tem que arcar até com despesa de transporte, alimentação, etc. E ela vai ter que voltar outro dia, e às vezes essa de voltar um outro dia, ela já vai se aborrecendo, porque muitas vezes ela já faltou o trabalho para ir para aquela audiência, embora legalmente seja uma ausência justificada e o empregador não possa descontar, mas de qualquer forma causa um desconforto no trabalho daquela testemunha, ele está toda hora tendo que se ausentar. Então você como advogado, você atenta para isso, olha, só vou levar a testemunha no dia que efetivamente for necessário. Se a audiência é uma independente do rito, é lógico que você tem que levar logo na primeira audiência. Se não, no rito ordinário, a vara adota o fracionamento, então você só deixa para levar na audiência de instrução. Isso é uma dica importante para você não estar tendo até estresse com a testemunha e ela ter, digamos assim, depois uma má vontade de querer retornar em outro dia. Complementando, outra dica interessante, algumas vezes vocês vão se deparar, você vai se deparar com a seguinte situação. A audiência está lá, na notificação saiu que ela é una, então em tese se realiza tudo no único ato, e aí a empresa reclamada juntou lá 2.000 páginas de processo. E aí você tem que se manifestar sobre aquilo naquele momento, porque a audiência é una. Nesses casos, vocês podem suscitar a razoabilidade do juiz e pedir excelência. Considerando a complexidade da causa e o excesso de documentos juntado pela outra parte, estou requerendo que
o senhor me dê prazo para eu me manifestar com mais calma, né? Até eu conto um caso, um determinado magistrado aqui brincando comigo, era um desses casos que eram muitos processos, ele brinca, não, doutor, tem que se manifestar agora, é agora. Aí eu disse, não tem problema não, se o senhor tiver aí umas 2 horas, porque a lei me permite eu manifestar sobre todos os documentos, eu vou me manifestar de um por um. Aí ele, não, doutor, vou lhe conceder prazo. Ele está logicamente brincando, porque há quase sempre essa sensibilidade quando há uma quantidade muito grande de documentos e não há ali a dinâmica da audiência trabalhista acaba sendo prejudicada quando há essa grande quantidade. Então você pode pedir também para se manifestar no outro momento. E aí tem juiz que prefere, nesse caso, se entenderem que pode prejudicar o ativo das testemunhas e os depoimentos pessoais, remarca a audiência, ou se não, ocorre normalmente a audiência e você fica com prazo, geralmente nas razões finais, para também se manifestar sobre os documentos. Particularmente não vejo prejuízo nenhum com relação a isso. O que você não pode ficar é sem se manifestar. E isso pode trazer algum prejuízo, porque como o Muniz colocou no início da fala dele, não é importante você atacar o mérito, mas se você deixar de impugnar um determinado documento, isso sim vai prejudicar em muito a sua causa. Então, tem que focar nisso. É importante também ressaltar, já que o Rafael falou de quantidade, às vezes parece que é estratégia, né? Ora, não é estratégia. A parte contrária junta zilhões de documentos que não acrescentam muita coisa, que não vão modificar nada. Você está pedindo ali, a parte pediu adicional de salubridade, e coloca convenção coletiva de 15 anos de convenção coletiva, e a convenção coletiva não vai bater em nada no pedido, porque precisa de perícia, enfim. Então, às vezes, você tem como analisar com calma, com frieza. É bom que você verifique rapidinho quantas partes estão ali conversando, o juiz está verificando ali se há possibilidade de acordo ou não, e você está conversando. Não custa nada você aproveitar e dar uma olhadinha. Se você teve oportunidade, então, de ver antes, melhor ainda, né? Se teve acesso ao processo, então você verifica o que tem lá, não tem nada relevante. Ou se tem, às vezes, no meio de 300, tem 2, 3, 4 coisas relevantes, o restante não. Então é importante você verificar. Já aconteceu comigo, dos juízes querer remarcar, é o caso contrário. Eu queria fazer logo a instrução, a parte está precisando. Eu sei que às vezes para remarcar, não remarca logo no meio, 2 meses, marca mais para frente. E eu verifiquei e disse, não, excelência, se eu for rapidinho aqui, não, se você se manifestar rápido, não tem preliminar, vou falar rápido o documento, a gente faz a instrução agora. Só com a testemunha, só tem uma ou outra, ninguém. Então pronto, se manifesta aí que nós vamos ouvir sua testemunha. E foi desse jeito, teve como a gente resolver numa audiência só. Isso é uma dica importante, porque às vezes o advogado da reclamada, ele junta uma enormidade de documentos só para fazer volume mesmo, para tumultuar, mas aqueles documentos não têm nenhuma pertinência com o objeto da petição, da demanda. Então, você, digamos assim, se percebe uma situação dessa, que aqueles documentos não tem nenhuma pertinência lá com a demanda, você vai fazer uma manifestação super simples, em 2 linhas você vai dizer que aquele documento não se presta para o fim objetivado pela empresa, uma vez que eles não guardam nenhuma correlação com o que está sendo pedido. Porque às vezes é exatamente isso, a reclamada ela está apostando na demora do processo. Então, assim, vou juntar muito documento, forçar o advogado a pedir o adiamento e ganhar tempo, né? Às vezes aposta digamos assim, na dificuldade financeira do trabalhador, que não pode esperar muito tempo. Então, às vezes, isso é uma estratégia, né? E você sendo, assim, mais perspicaz, percebeu isso, você vai neutralizar. Olha, excelência, embora seja muito documento, em 2, 3 minutinhos aqui eu tenho condição de falar sem prejudicar a defesa do meu cliente. E aí você já dá sequência àquela audiência, né? Maravilha. Pessoal, passa a palavra aqui para o professor Rafael, vai estar finalizando. Desde já, um abraço para vocês. Meus amigos, espero que tenham gostado do nosso curso. A gente faz sempre com muito amor, carinho, dedicação. Somos 3 estudiosos do direito do trabalho, prezamos muito pela boa qualidade técnica e espero que você tenha, com essas dicas, aumentado o seu nível técnico aí para fazer sempre boas audiências. A gente tem algumas dicas para dar para vocês, você que ainda não entrou no nosso grupo do Telegram sobre prática trabalhista, onde a gente deixa lá muitas dicas. O link vai estar aqui na descrição, então fale lá com a gente. Se ainda não tem um Telegram, baixe que vale a pena. A gente vai estar compartilhando muito conteúdo
com muita informação para você aí de casa. Tem mais alguma mensagem, mais algum recadinho? Não é isso? Não esqueça, nós temos o nosso Facebook, redes sociais. Né? YouTube, a gente está tanto no YouTube quanto no Instagram, no Facebook. Curta todas as nossas redes sociais, deixa lá seu like, que é muito importante para a gente continuar desenvolvendo esse trabalho. Beleza, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima. Forte abraço. Opa, se você chegou até aqui, assistiu os 4 vídeos do mini curso, eu tenho certeza que você quer se diferenciar nesse mercado tão competitivo. Por isso eu tenho 2 recados para você. O primeiro, em relação ao grupo que nós criamos no Telegram, que você já deve estar ouvindo, nós passamos aqui durante o mini curso, e é importante que você participe, porque nós estamos sempre colocando conteúdo prático diariamente, seja vídeo, áudio, petições, documentos muito relevantes, enquetes. Não deixe de participar. Algumas pessoas dizem assim, Marcelo, mas tem que instalar o Telegram, dá trabalho. Pessoal, é bem simples. A grande vantagem do Telegram é que se você entrar hoje no Telegram, você pega as informações que nós colocamos desde o início. Então, inclusive as enquetes, você pode participar no momento que você quiser, elas estão lá prontas para você responder e logo abaixo tem um vídeo do professor explicando a enquete. Então, não deixe de participar. Outro recado que eu tenho para vocês, muito importante, é que nós estamos lançando agora o 3º workshop Audiência Trabalhista na Prática, que vai acontecer no período de 19 a 22 de novembro, também 100% online e 100% gratuito. Então, não deixe de participar, pessoal. Olha só, dizem que a prática faz a perfeição, e realmente faz. Agora imagina você fazendo 5 anos, 6, 7 ou mais, 8, 10 anos de audiência, e você podendo pegar essa prática em apenas alguns dias. Você não vai precisar gastar todo esse tempo, energia, dinheiro, investimento, porque você vai economizar aprendendo com muito menos tempo. É isso que o Direito Favorável quer passar para você. Esse workshop vai ser excelente. Eu quero adiantar para vocês que nesse workshop nós vamos ter um atendimento do reclamante, então vai ter um advogado que vai receber o reclamante, vai extrair dele as informações para fazer a reclamação trabalhista, vocês vão receber essa reclamação trabalhista, depois vocês vão ver o advogado reclamado recebendo a empresa já notificada dessa audiência, o atendimento, as explicações em relação a esse atendimento, a contestação e depois vocês vão ver também a audiência trabalhista na prática. O professor Ronaldo Feitosa, que é juiz do trabalho aqui do TRT7, vai estar presidindo essa audiência. Eu, Marcelo Muniz e o professor Rafael Salles vamos estar como advogado das partes, outros colegas advogados como serventuários, testemunhas, e nós vamos explicar cada ato da audiência para você poder entender. Então pense nisso. Algumas pessoas, aliás, várias pessoas mandaram mensagem para nós em relação ao primeiro, ao segundo workshop e muito material que nós estamos oferecendo. E nós fazemos isso porque é a realidade de que muitos advogados têm dificuldade em realizar audiência trabalhista. A audiência trabalhista ela é muito específica, ela não é igual a uma audiência civil, uma audiência penal, ela tem muitas particularidades. E é por isso que nós apresentamos esse conteúdo, essa informação tão relevante para fazer um diferencial na sua carreira. Então, se você quer se tornar um expert em audiência trabalhista, vem com a gente. Não deixe de participar, não deixe de fazer a sua inscrição. Eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial na sua carreira. Um forte abraço e a gente se vê lá no 3º workshop.